Deixa eu explicar para você qual é o diferencial desse estudo bíblico por revelação. Todo o ensinamento, toda a pregação da Bíblia, ela foi transmitida via oral, chamada transmissão oral. E na cultura hebraica, no próprio idioma hebraico, eles costumavam transmitir os conhecimentos, os ensinamentos, de forma muito bem estruturada, com métricas, inclusive seguindo um ritmo, que nem uma canção, né? Você tem um ritmo, tá? E isso de forma que quando era passado para a escrita, naquela cultura ninguém tinha acesso ao papiro, a um celular, a uma gravação ao vivo. Então, na forma escrita, também existem princípios, métodos, técnicas de escrita, que se nós... Então, 2 primeiros módulos que a gente vai estudar nessa série de cursos são 5 princípios para você compreender, meditar e apropriar. É uma questão mesmo de disciplina pessoal, tá? E depois nós vamos estudar 11 princípios, métodos, técnicas de escrita da cultura judaica e, consequentemente, do Novo Testamento, né? Você entendendo essas técnicas, pessoal, inclusive eles usavam muito, né? Por exemplo, o Evangelho de Mateus usa muito o número 3, o número 7, o número 10, o número 12, né? É o número da perfeição. Por exemplo, ele registra lá 10 milagres, 5 discursos do reino de Jesus, as parábolas, né? São 7 parábolas do reino. Então, na hora que você começa a entender esses princípios, e nós vamos entender esses princípios lendo na Bíblia. Então, é um curso de Bíblia, imersão na Bíblia. Então, você tem que estar com a apostila do lado, que é o material que a gente vai fornecer, você imprime em caderno, a Bíblia, e eu vou ensinar a vocês as palavras que se repetem, as interposições que são colocadas no texto, né? Os paralelismos, os contrastes, as comparações. É claro que a gente vai precisar de um pouco do conhecimento cultural, geográfico. Então, você analisando essas técnicas, gente, você vai entender a métrica do livro inteiro do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de João, do Apocalipse, os Salmos, os Provérbios e etc. E aí a magia do negócio é que quando você dominar esses princípios, entender esses princípios, esses 11 que são os mais utilizados, os mais importantes, aí na hora que você começar a ler toda a escritura, você vai identificar, puxa, isso aqui tem um método, né, da primeira menção. Aqui tem uma das técnicas que eu mencionei segunda-feira, chama a técnica do sanduíche. Ele começa uma história, intercala a outra e conclui aquela outra história. Então parece que aquela história que foi intercalada não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque ele vai contrastar. É chamado de técnica do sanduíche. Pão, recheio, pão. Começa um assunto, intercala outro e você conclui. Isso a gente vê naquela história da cura da filha de Jairo. Foi interrompida pela cura de uma outra mulher com 12 anos de fluxo de sangue. A menina também tinha 12 anos. São 2 mulheres, uma mais velha, uma adolescente, e há um contraste da filha de um homem imponente, de um chefe da sinagoga, e a cura de uma mulher que ninguém, né, dava valor, a mulher rejeitada quando uma mulher, segundo a lei judaica, ela tinha menstruação, escorrimento de sangue, alguma coisa, ela era abandonada, ela era desprezada. Imagine 12 anos sem aquela mulher entrar na sinagoga. Então, quando Jesus está se dirigindo para a casa de Jairo, ele para e dá atenção a essa mulher que o tocou com fé. Então, ali tem algumas chaves, a palavra fé, né? E aí, Jesus permitiu que a menina morresse. Então, quando Jesus estava caminhando para ir para a casa de Jairo, para, né, curar a menina, ele recebe a notícia de que a menina morreu.
O que é que Jesus fala para Jairo? Jairo, crê somente. Então há um contraste da mulher de fluxo de sangue que tocou e Jesus falou: filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus chama ela de filha. Então ele dizendo: ó, Jairo, essa daqui também é filha. Você é chefe da sinagoga, a sinagoga desprezou essa mulher, mas eu chamei ela de filha. Então há um contraste da filha de Deus e da filha do Jairo. A filha com fluxo de sangue tocou Jesus com fé. Jesus deixou a filha de Jairo morrer e falou: Jairo, creia somente, tem a mesma fé dessa mulher que foi abandonada pela sua sinagoga. Percebe? Então, se você não conhecer o princípio do sanduíche, você não vai entender o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos ele conta histórias e ensinamentos de Jesus com essa intercalação, né, do pão, recheio, pão, mais de 7 vezes. Você não entende, às vezes, o Evangelho de Marcos. Na hora que você percebe esse princípio, você fala: opa, aqui tem um princípio do sanduíche. Aí você vai destacando as palavras-chave. A mulher tocou com fé, filha, 12 anos, entendeu? Jesus se atrasou um pouco. Aí você abre o leque do entendimento. Então, se nós aprendermos esses 11 princípios, esse é apenas um, que é fundamental para compreender o Evangelho de Marcos, a gente não entende a correlação dos ensinamentos, dos eventos, dos milagres, e a gente não consegue extrair aquilo que eu chamo de as pérolas do reino. O que está abaixo da superfície, os ensinamentos, os princípios, as verdades que são veladas por uma leitura apenas superficial das Escrituras. Então, vem fazer parte dessa imersão. Vai ser um dos maiores e melhores investimentos que você pode fazer para o seu crescimento espiritual, sua comunhão com Deus e para o seu ministério, seu serviço ao corpo de Cristo. Ok? Então tem o link aqui na bio, é cursos.raibarreto.com.br. Vai lá, tem um vídeo explicando todo o conteúdo, etc. Vem estar com a gente aí.